estamos iniciando o nosso último encontro. Então, eu queria muito agradecer você por ter perseverado essas 4 semanas em a gente poder conversar, a gente poder estar investindo nos nossos relacionamentos. Você tem caminhado muito desde que nós iniciamos essa série. Provavelmente você tem identificado áreas em seu casamento que precisam ser trabalhadas. Uma dos alvos que a gente tinha era exatamente isso, para que nós pudéssemos exatamente entender, opa, essa área aqui precisa de trabalho. Não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. Uma série de aulas, uma série de encontros como essa, não vai resolver todas as situações entre você e seu cônjuge. Nem tem como objetivo e nem é real essa expectativa de que vai resolver todas as situações. Porém, nós sabemos que nós temos iniciado esse trabalho. E é importante continuar trabalhando em seu relacionamento. E eu quero colocar algo aqui para você que é fundamental. Procurar ajuda. Na igreja, em sua cidade, existem casais experimentados, casais espirituais, que vão poder lhe auxiliar com o seu casamento. Utilize essa oportunidade. Peça ajuda. Não deixe Satanás te discipular com pensamentos e atitudes do mundo. Nós temos uma infinidade de ferramentas que nos são oferecidas. Esses encontros, essa série, é somente uma delas. Então, eu quero muito encorajar você. Continue trabalhando no seu casamento. Procure ajuda. Às vezes, entre eu e Leslie, a gente consegue resolver algumas coisas. Outras coisas, fica faltando ali alguma coisa e a gente precisa de ajuda. E aí é onde casais que são próximos de nós podem nos ajudar. Podem nos ajudar a ter uma maneira mais objetiva de resolver, de lidar, de trabalhar com essas questões que muitas vezes ficam entre nós. E hoje, na verdade, o assunto é sobre isso. São sobre coisinhas que podem entrar no nosso casamento e que podem, entre aspas, detonar o amor. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. E antes de começarmos, eu gostaria aqui de pedir a Hannah, lá da zona norte de São Paulo, para orar para a gente. Você poderia orar para a gente, por favor, Hannah? Posso sim. Obrigado. Querido Deus e Pai, muito boa noite, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada por estarmos todos aqui reunidos, Pai. Obrigada, Deus, por podermos conversar sobre os nossos casamentos, ter esse momento para refletir, para poder conhecer mais um ao outro, para poder enxergar coisas, Pai, que precisamos mudar, que precisamos melhorar. Peço a sua ajuda para isso, Deus, que o Senhor abençoe cada família que aqui está e que o Senhor possa, Pai, colocar a sua luz para que cada um consiga enxergar aquilo que precisa mudar. Dê coragem, Pai, nos ajude a ter fé, Pai, de que podemos crescer espiritualmente como casal e podemos glorificar ainda mais, Pai, o Senhor através dos nossos casamentos. E, por favor, o Alcides e a Leslie, muito obrigada pelo coração deles, pela disposição deles, Pai, incansável de poder servir o Senhor e poder nos ajudar, Pai. Por favor, guie eles, utilize o seu espírito, Deus, e que depois a gente possa ter ótimas conversas como casal, a fim de glorificar sempre o Senhor. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, que eu oro e entrego essa oração. Amém. Amém. Muito obrigado, Hannah. De novo, pessoal, ótimo a gente poder, então, estar aqui juntos. E hoje nós vamos estar falando de uma área que é uma área muito, muito importante. Existem coisinhas que eu faço, coisinhas que a minha esposa faz, coisinhas que você faz, coisinhas que a sua esposa faz,
e que muitas vezes acabam deixando um gostinho meio ruim no relacionamento, né? Podemos chamar disso de detonadores do amor. Às vezes são coisas simples. É a maneira como o rolo de papel higiênico é encaixado ali no banheiro. Eu gosto com o negócio saindo por cima, ela gosta do negócio saindo por baixo. Às vezes tem a ver com a pasta de dente. Ele espreme o negócio em cima, ao invés de ficar espremendo a coisa de baixo. E são coisinhas que vão acontecendo, coisinhas no nosso dia a dia. Eu estou dando exemplos aqui extremamente simplistas, mas você entende do que eu estou falando. São coisinhas pequenas, mas que se nós não lidamos com elas, elas podem, na verdade, estar minando o nosso relacionamento. Nós vamos ler uma escritura bastante interessante aqui. Essa escritura, e se você tiver uma Bíblia aí, eu te aconselharia que você abrisse a sua Bíblia, porque vai tornar a coisa mais interessante. Essa escritura está em Cantares, Cantares de Salomão, é o livro lá, um dos livros poéticos, tá? Você vai ter lá Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. E nós vamos começar lendo o versículo 10. Esse livro é um livro muito famoso, porque é um livro que fala do amor entre um homem e uma mulher, do noivo que vai desposar essa noiva, essa futura esposa. E aqui, no capítulo 2, no versículo 10, fala algo extremamente apropriado para o que nós vamos estar falando hoje. E diz assim, versículo 10, o meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Aí a amada diz, apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela ou como o cervo novo, nas colinas escarpadas. Rapaz, que coisa poética! As figuras de linguagem usadas aqui. Tem algumas coisas, no entanto, que chamam a atenção, porque elas destoam um pouquinho do tema central. E uma dessas coisas que destoa um pouquinho é essa parte onde ela fala no versículo 15. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O casamento aqui é comparado com essa vinha, que vai produzir fruto saboroso, fruto que ambos os lados vão poder se deliciar dele, fruto que vai continuar produzindo, continuar sendo produzido. Essa vinha que vai permanecer trazendo frutos por toda a vida. No entanto, é colocado aqui que existem uns probleminhas que podem estragar a vinha. E são as raposas. Cuidado com as raposinhas.
Nem precisa ser uma raposa grande. A raposa é um animal pequeno, de um modo geral, mas que pode causar grandes estragos. A Bíblia diz aqui que elas devastam, destroem, arrasam as vinhas que estavam em flor, que iam começar a dar fruto. Momento da fertilidade, que está aqui para começar a produzir. Porém, essas raposinhas podem causar danos. Essa é uma figura de linguagem bastante, eu diria, apropriada. Por quê? Porque esse animalzinho que você olha para ele e você fala, não, isso aqui não vai fazer nada, pode causar um estrago enorme na vinha dos nossos casamentos. E é sobre essas raposinhas que nós vamos conversar hoje. Não eu conversar com você, mas você conversar com a sua esposa. É o que nós estamos chamando hoje de detonadores do amor. São aquelas coisas que não precisa nem ser muito grande. Às vezes elas são uma coisinha besta, mas que se nós não lidamos com aquela coisinha besta, ela pode crescer e quando você vê, toma conta do seu coração. E aí algo que no início era algo sem muita preocupação, pode se tornar algo grande que começa a colocar coisas na sua mente que não deveriam estar lá. Onde você começa realmente a questionar: será que ele é a pessoa para mim? Será que ela é a pessoa para mim? E você começa a dar margem a alguns pensamentos que nem deveriam estar acontecendo. Existe algo que é a dança que cada casal tem. E cada casal tem uma maneira como ele se conduz. E às vezes uma coisa é falada, e essa coisa que é falada não cai bem. É uma palavra que foi colocada de uma certa forma, é uma ação que foi feita de uma certa maneira, é uma maneira de agir, é uma maneira de colocar algo que acaba trazendo para o coração do outro uma certa mágoa. E aí a dança começa. Isso é falado, o outro vai reagir de uma certa forma, que provoca uma reação naquele primeiro, que por sua vez faz com que aquela dança se repita. E cada casal tem a sua dança. Às vezes é uma dança, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes é uma dança onde o cara chegou em casa, teve um dia ruim, falou algo que magoou a esposa. Aí a esposa, a maneira dela de mostrar que ela está descontente, ela se fecha. E ela não fala mais com ele. E ela sai da cozinha e vai fazer outra coisa. E ele nem percebeu que ele tinha falado algo que não deveria ter falado. E aí ele vai atrás dela. E aí quando ele vai atrás dela, ele vai, mas o que aconteceu? E ela começa a sentir, como é que você tem a pachorra de perguntar o que aconteceu? Como é que você não consegue nem enxergar que você falou o que você falou? E ela não fala, ela fica calada. Se ele não consegue ver, eu não vou falar. E ele fica mais ainda querendo saber o que aconteceu. E ela fugindo, e ele perseguindo, e a dança continua ali. E cada casal, eu só estou dando exemplo aqui, cada casal tem a sua dança. Às vezes um é o que foge e o outro persegue. Às vezes é o contrário, aquele que persegue é o outro, aquele que foge é aquele primeiro. E essa dança continua. E isso tudo são coisas que a gente precisa lidar. E ajuda muito a gente lidar com isso quando a gente consegue detectar esses detonadores do amor. Obviamente, a gente vai precisar aprender a lidar com o fato de quebrar esse círculo vicioso que é essa dança do casal. Mas se nós entendemos os detonadores do amor, e cada um de nós tem alguma coisa que detona o amor para nós, que para o outro é algo inocente,
mas para a gente é algo grande. Então, o que nós vamos estar falando hoje é ter uma conversa sobre esses detonadores do amor. Áreas que mexem com o nosso cônjuge. Vira e mexe. Tem alguma amiga ou alguma irmã que vem para mim falar alguma coisa sobre o marido. Porque ela muitas vezes pensa, talvez se o Alcides falar com ele, aí ele vai ouvir e mudar. Às vezes, isso pode acontecer do lado contrário. A mulher, o marido vai falar com uma determinada irmã ou uma amiga para falar com a esposa dele, porque ela não está dando ouvido para ele. E essa situação, às vezes, acontece conosco. Mas, sabe, é uma situação muito triste. Porque o que mostra é que eu não estou dando ouvido à minha esposa, o que mostra é que a minha esposa não está dando ouvido a mim. De modo que o meu cônjuge tem que ir buscar uma outra pessoa para vir falar sobre aquilo, porque ela sente que ela não é ouvida, ou ele sente que não é ouvido. Isso é muito ruim. Deveríamos ouvir nossas esposas, deveríamos ouvir os nossos maridos, mais do que nenhuma pessoa no mundo, nenhuma outra pessoa no mundo. Então, nós vamos ter hoje a oportunidade de conversar sobre algumas coisas que são essas raposinhas na minha vida, na sua vida, e que podem estragar essa vinha. Antes de eu explicar o questionário, Leslie vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Por favor, Leslie. Amém, obrigada. Eu queria compartilhar algo com vocês que eu tenho visto ao longo desses anos, e faz 3 décadas que eu e Alcides estamos juntos. E uma coisa que eu tenho visto é, cada vez que a gente busca ajuda com outro casal, e cada vez que um casal busca ajuda com a gente percebe que as situações em si realmente são coisas, como o Alcides já explicou, coisas pequenas, coisas às vezes até ridículas. Eu nunca vou esquecer de uma vez que a gente foi para a casa de um casal que estava nem se falando mais. Um estava num cantinho, o outro estava no outro cantinho. A gente chegou e deu para sentir o clima ruim no apartamento inteiro. E a gente sentou com esse casal e eu um pouco nervosa, pensando, o que será que aconteceu? E esse casal começou a explicar como a grande briga começou. E ele disse, eu queria um copo da água. Eu pedi um copo da água da minha esposa. E ela trouxe a água e colocou aqui na mesinha, aqui em frente do sofá. E eu tomei a água e coloquei o copo de novo. Mas ele não colocou em cima daquela coisinha para não deixar marcas na mesa. Ele colocou na mesa. E ela olhou aquilo e ela pegou o copo da água dele e colocou em cima daquela coisinha. E ele não gostou do jeito dela de pegar o copo da água dele. E ele pegou o copo e colocou de novo em cima da mesa. E vocês podem imaginar, a situação piorou. Começou, um pegou o copo, outro pegou o copo, os dois começaram a brigar, água para lá, água para cá, foi horrível. Daí começaram a brigar feio, falar coisas feias, e foi ridículo. Eu e Alcides saímos de lá, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, desculpe. Me desculpe para tudo que eu faço que deixa você errado, porque eu não quero fazer isso mais.
Eu não quero. E hoje mesmo houve algumas situações que eu sei que deixou Alcides um pouco zangado comigo. A coisa que eu quero passar para vocês é que uma coisa que eu sempre fico pensando é que Satanás está lá no cantinho, rindo de nós. Pensando, olha só, os dois não conseguem viver juntos, tá brigando sobre um copo da água, eles não sabem conversar e eu tô aqui rindo, deitando, rolando, gostando de cada segundo. E eu não quero isso para meu casamento. Eu quero poder enxergar quais são as coisas, as raposinhas que eu faço, que eu falo, que deixa meu marido mal. E eu quero poder expressar para ele quais são as coisas que me deixam magoadas, onde eu sinto que ele não ouve, que eu preciso repetir várias vezes. Quais são as coisas para mim que são importantes, que eu quero passar para ele como algo que realmente tem valor para mim. Esse estudo de hoje à noite vai falar sobre essas coisas e eu quero, mais uma vez, chamar vocês a colocar em prática, antes da arca, tudo que vocês têm aprendido sobre como tratar o outro, as coisas que vêm da Bíblia, de pensar mais naquilo que o outro precisa, de colocar as necessidades do seu cônjuge acima das suas necessidades, de ser humilde como Cristo, de honrar o compromisso que vocês fizerem. É engraçado, eu converso com muitos casais dentro da igreja e fora da igreja, e uma coisa que eu acho interessante, todo mundo quer Deus envolvido 100% no dia do casamento. Mas no dia da briga, cadê Deus? Onde está Deus? Quem está procurando Deus? Quem está chamando Deus para estar entre o casal para poder ajudar a resolver as brigas? Então, se coloca a arca em prática, comunica, ouve. Talvez o estudo de hoje vai desenterrar alguns pensamentos, algumas situações, algumas feridas antigas. Por favor, não deixe isso te parar de completar o estudo e o questionário. Vai ser muito importante que vocês, de uma vez por todas, falem sobre as coisas que realmente atrapalham o crescimento do seu casamento. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela para que você possa poder ver aqui esse questionário que você vai estar trabalhando e que Leslie vai estar colocando no grupo de WhatsApp, tá? Então, você está conseguindo ver aqui esse questionário que está escrito Os Detonadores do Amor? Sim. Ok, obrigado. Então, o que você vai fazer é muito parecido com o que você fez na semana passada. Tá? Nós temos aqui, ao contrário de áreas, né, do relacionamento, nós temos aqui algumas situações que são potencialmente coisas que podem detonar o nosso amor. São as raposas das quais nós estávamos falando. E aí, ele começa, por exemplo, com coisas do tipo demandas egoístas, né? Então, tem uma explicação ali. São tentativas do seu cônjuge de forçá-la ou forçá-lo
a fazer algo que você, né, normalmente, isso acontece com uma ameaça de punição implícita, caso você se recuse a fazer aquilo. Tá? E aí você tem algumas colocações. Por exemplo, demandas egoístas como causa de infelicidade. Indique quanta infelicidade você tende a experimentar quando seu cônjuge faz demandas egoístas a você, anotando o número apropriado. Então, você tem aí do 0 até o 6. 0 sendo eu não sinto nenhuma infelicidade, 6 sendo eu sinto muita infelicidade. E aí você vem para o B, frequência dessas demandas egoístas de seu cônjuge. Indique a frequência com que seu cônjuge faz demandas egoístas a você. Quase nunca, às vezes, muitas vezes, constantemente. O C, tipos de demanda egoísta. Quando seu cônjuge faz demandas egoístas a você, que tipo de demanda, tipicamente, ele ou ela faz? E aí você escreve. D, tipos de demanda egoístas que causam infelicidade mais profunda. Qual das demandas acima mencionadas causa a infelicidade mais profunda em você? Então, o que você colocou no C, qual delas é o que causa maior infelicidade em você? O E, o início das demandas egoístas. Quando as demandas egoístas de seu cônjuge se iniciaram? Foi logo que vocês casaram? Foi antes do casamento? É algo recente? Envolvimento das demandas egoístas. As demandas egoístas de seu cônjuge têm aumentado ou diminuído em intensidade? E a frequência, desde que elas se iniciaram? Como é que as demandas de agora se comparam com as do passado? Então, nós queremos que você possa realmente identificar aquela coisa de uma maneira muito clara, para que você possa comunicar isso ao seu cônjuge. E isso vai continuar também sobre julgamentos desrespeitosos. Então, a gente tem ali uma definição, né, dando exemplos, por exemplo, do que seria um julgamento desrespeitoso que pode vir do seu marido ou da sua esposa. Então, são os questionários que a gente... esse o questionário que a gente gostaria que você trabalhasse. Da forma como fizemos anteriormente, você vai primeiramente responder você, e depois vocês vão se encontrar para poder conversar sobre essas áreas. Vão ter áreas que não são grandes coisas para um, mas são grandes coisas para outro, e vice-versa. Então, por favor, vamos agora entrar no nosso tempo de casais, tá? E vamos, de fato, trabalhar nisso. Eu gostaria de dizer para você que tem sido uma grande alegria para nós poder ter participado com vocês nessas últimas 4 semanas. E nós oramos para que Deus, de alguma forma, possa estar usando essas oportunidades para construir algo muito especial entre vocês dois. Que nosso Deus possa abençoá-los e que você não pare aqui na árdua tarefa de construir o seu relacionamento. Tá? Muito obrigado. Tem sido muito bom estar com vocês. Que o nosso Senhor possa continuar os abençoando. Tá bom? Vai trabalhar. Você está com o questionário aí no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, e trabalha você primeiro, né? Você pode ter um papel em branco ali do lado, onde você vai poder responder suas perguntas, numerando cada uma delas, e depois se juntarem para conversar. Tá certo? Valeu demais, pessoal. Eu não sei se Denilson e Paula, que estão organizando tudo isso, tem alguma última palavra para dizer. Então, tá com você, Denilson e Paula. Obrigado, Alcides. Só queria mesmo agradecer muito, né, vocês, o tempo, né, disponibilizado, o coração de vocês para passar, né, esses ensinamentos. Para a gente, o curso chamou muita atenção por esse aspecto prático, né, a gente poder conversar e lidar, né, com tantas coisas e construir juntos
Então, realmente, a gente queria muito agradecer vocês e agradecer cada um, né, que participou do curso. Lembrando que o material vai estar gravado lá no site do CJ2. E, se Deus quiser, além da escola bíblica, né, o ano que vem a gente quer oferecer muitos outros cursos de temas diferentes, para que a gente possa estar unidos e esses sejam instrumentos de Deus para a nossa edificação. Então, muito obrigado a todos e, como o Alcides falou, vamos trabalhar aí, que esse questionário também é grande. Obrigado, gente. Obrigada, Muito gente. obrigado, pessoal. Muito obrigado, Elício e Paula. Ettore colocou aí no chat Obrigada, boa noite. o livro